casadinho, fala casadinha, fala casadão. Tô falando baixinho porque a Dani tá descansando. Domingo hoje, ela já fez muita coisa. Decidi descer, fazer uma massa folhada e depois fazer alguns croissants. O que vocês acham de acompanhar essa dica? Eu tenho uma massa super prática, rápida. E detalhe, eu tenho alguns segredos. Eu faço com margarina. Tem muita gente que fala que não dá certo sem a manteiga. Então eu vou ensinar pra vocês. Outro detalhe, os trigêmeos fizeram 9 anos ontem e eles saíram e eles vão voltar. E eles adoram esse tipo de salgado. Então também vai ser um presentinho pra eles. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como que é. Galerinha, eu não arrumei muito as coisas aqui porque os detalhes, quem sempre faz é a Dani mesmo, né? Ela é muito detalhista com as coisas. Ela sabe fazer muito bem tudo, mas hoje eu quero separar aqui o que eu vou precisar pra minha massa, tá? Então, eu deixei um saco de farinha ali e eu vou utilizar 3 xícaras de farinha pra gente poder fazer a nossa massa. O fermento biológico, você pode usar 10 gramas daquele fermento seco ou 15 gramas, que seria um tablete. No caso aqui eu tô colocando um pouco a mais, em torno de 30 gramas, para que a massa possa chegar um pouco antes, porque eu quero fazer uma surpresa para ela, ok? Vou utilizar aqui na massa apenas uma colher de margarina. Por quê? Porque eu acho que é uma massa que fica muito oleosa, então dá para diminuir um pouco e depois quando a gente estiver fazendo as camadas com a margarina, ela vai ser automaticamente hidratada, tá bom? Uma colher de chá de sal, não, uma colher de café de sal bem cheia. Tá vendo como eu não sei? Eu preciso sempre da Dani. Eu vou colocar meia xícara de água que tá esquentando um pouquinho ali, mas se você tiver tempo, prefira a temperatura ambiente, tá? E para folhar a massa, o que nós vamos precisar? 2 colheres bem cheias de margarina, ok? Uma colher cheia de farinha e um ovo para pincelar. Então eu vou começar a misturar ali e vou mostrar para vocês como que é o resultado. Então, gente, como eu tô gravando sozinho aqui, o que eu fiz, né? Eu joguei meus ovos aqui, 2 ovos ligeiramente batidos. Coloquei o açúcar, o sal, o fermento, meia xícara de farinha e a água. A água tá morninha. Vou mexer isso aqui, ó. Pra quê? Pra gente derreter esse fermento e começar o processo da nossa massa, tá? Nesse momento aqui, é só mexer mesmo pra gente poder incorporar todos esses ingredientes. Isso aqui vai fazer com que nossa massa fermente bem legal. Vou mexendo aqui e já volto, tá? O que eu vou adiantar agora? Eu vou começar a adicionar as minhas 3 xícaras de farinha aos poucos, tá? Então são 3 xícaras de farinha. Eu coloquei aqui 2, tá bom? Vou mexendo para incorporar essa massa. Ó, você vê que ela já vai dando uma endurecida, né? E depois a gente vai trabalhando na mão ali o que foi pelotado e tudo mais. Não tem problema nenhum, gente. É tranquilo, beleza? Eu vou pegar e desligar um pouquinho aqui e já volto com mais ou menos o resultado pra gente poder sovar essa massa, porque eu tô filmando sozinho e aí atrapalha um pouquinho. Lembrando, precisou de um pouquinho mais de água, você vai temperando a massa de acordo com o necessário. Um pouquinho mais de água, um pouquinho mais de farinha, tá bom? Olha só, acabei de colocar a 3ª xícara de farinha aqui, tive que colocar um pouquinho mais de água. E eu vou jogar ali na minha bancada e vou filmar pra vocês um pouco do processo, beleza? Galerinha, um detalhe que eu acabei esquecendo, mas ainda dá tempo. Eu esqueci de colocar uma colher de sopa de margarina na massa, mas não tem problema. Então eu vou dar uma mexida aqui e depois a gente parte pra sovar. Então eu vou começar a sovar essa massa, tá? E daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado. Eu vou sovar ela aproximadamente uns 10 minutinhos pra ficar muito lisa. Sovar todo mundo sabe, é um processo de amassar. Abre a massa, volta, dobra a massa, vai adicionando farinha ou água. Fiz a massa, sovei uns 10 minutinhos com a massa bem homogênea, veludada. Vou fazer 6 bolas, tamanho mais ou menos parecido, para depois a gente abrir e fazer as camadas com manteiga. Já volto. Tu tá me ajudando aqui. Ó, gente, ó, 6 bolinhas mais ou menos iguais. Polvilhei aqui uma forminha minha, polvilhei em cima da massa, que é interessante essa massa depois não ficar grudando. Nós vamos abri-la. Tem gente que coloca um pano de prato, mas uma dica que eu acho bacana é colocar um plástico, porque o plástico, ele sufoca a massa, ela cresce mais rápido. Então vou colocar esse plástico aqui e deixar ela descansando por aproximadamente 20 a 30 minutos. Lembrando que eu coloquei mais fermento para chegar no ponto mais rápido, tá? Se você colocar a quantidade de 10 gramas do fermento seco,
Você vai ter que deixar ela descansando pelo menos uns 45 minutos, lembrando da temperatura e ambiente da sua cidade. Galera, aconteceu um negócio inusitado aqui. Eu tava fazendo uma surpresa pra minha esposa, mas ela acordou. Os trigêmeos também chegaram. Fala alguma coisa aí, Daniele. Oi! Então é o seguinte, eu vou terminar essa receita com ela, tá? Beijo pra vocês. Galerinha, a Daniele acordou, como eu disse, e eu esqueci de um detalhe. Qual seria o recheio do meu croissant? Então, eu escolhi fazer um recheio de requeijão. Eu piquei algumas azeitoninhas, certo? E cortei em tirinhas, queijo mussarela. Lembrando que o processo aqui, para folhear essa massa, nós vamos precisar de um ovo ligeiramente batido, certo? Para poder pincelar. Vou utilizar uma colher rasa aqui de farinha e 2 colheres de margarina, tá bom? Ó a minha massa como já tá, ó. Uau, tá enorme. Exatamente 30 minutos, não, 20 minutos depois pela quantidade de fermento que eu coloquei. É lógico que você tem que ter em mente que se você colocar muito fermento, pode ficar com um sabor puxado pro fermento, para fermentação. Mas como eu sabia mais ou menos a quantidade, eu arrisquei. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos abrir, pincelar e montar todas as camadas. Olha só o que eu vou fazer. Vou jogar a farinha aqui dentro. A minha margarina já está em ambiente, certo? Ambiente da temperatura, ambiente. Já está no ambiente aqui, ela chegou. Baixou. E tá aqui, é só uma misturadinha básica aqui. Isso aqui é o grande lance dessa massa para fazer com margarina, tá? Bacana. Vou reservar isso aqui e vou começar a abrir a nossa massa. Vou deixar aqui, ó. Já comecei a mexer, ó. Olha que delícia, ó. As bolinhas. Você abre na mão assim para iniciar, né? Vira. Dá um apertado o máximo que você puder. E a gente vai começar a abrir no rolo, ó. 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 O mais fino que você conseguir, tá, gente? Ó. Viu que começou a pegar? Vira o lado. Salpicadinha de farinha de novo. Tira o excesso. Ó. Ó. Olha que beleza. Ó. Redondinha. Beleza. O que eu vou fazer com essa farinha? Com essa massa aqui? Vou salpicar a farinha para ela não grudar neste momento. Vou dobrar, ó, a espessura que ficou, ó, bem fininha. Vou dobrar aqui, tá? Vou salpicar a farinha de novo aqui. E eu vou salpicando para não grudar, tá? A ideia é que ela não grude. Vou reservar a minha massa. Pode ser na forma mesmo. Depois a gente abre ela. Vou pegar outra bolinha aqui, mesmo processo. Então eu vou fazer isso com todas e a gente já volta para poder fazer o processo das camadas com manteiga. Gente, ó, abri todas as massas, reservei aqui, coloquei farinha na dobradura dessa massa para não poder grudar. E agora a gente vai fazer a parte mais interessante, tá? Que é tirar o excesso da farinha aqui. Eu só vou salpicar aqui embaixo, porque nós vamos abrir um pouquinho mais. E ó, vou esticar essa massa o máximo que eu puder. Vou fazer uma aqui para vocês verem, depois vou repetir o processo em todas, tá? Então aqui em cima eu começo a tirar o excesso, ó. Ó, ela tá super fina, ó. Dá quase para enxergar. Nossa, tá com cheirinho de pizza, Preto. Tá, né? Tá uma de delícia. massa de pizza. Muito bom. Como que eu vou fazer? Seguro a ponta e vou pincelando. Lembrando que o ótimo é inimigo do bom. A gente vai dar uma pincelada básica aqui, tá? Não precisa ser muita farinha. Vou passar em tudo aqui, vou colocar uma camada, vou finalizar toda essa massa e depois eu mostro para vocês como que eu abro, beleza? Ó galera, tô terminando aqui, ó, pra manteigar a primeira parte que eu vou fazer agora, ó. Vou pegar mais uma massa aqui, lembrando, sempre tira o excesso de farinha, tá? Dá uma rodadinha embaixo, um pouco nela. A massa bem mole e aí a gente vai encaixar ela aqui, ó, pra gente poder abrir o restante. Não tem que ficar perfeito, fica enrugadinha mesmo. Lembrando que depois a gente vai abrir isso. Então o detalhe agora é encaixar para que ela termine quase no mesmo formato. Quando a massa descansa um pouco e ela está dobrada, a tendência é que ela fique assim mesmo, tá? Um pouco maior que a outra, mesmo você tendo
aberto a massa numa medida parecida. Vou fazer isso com todas, vou fazer um bolo. Agora é só passar manteiga de novo e repetindo? Só manteiga e repetindo, tá? Galerinha, transportei minha massa pra cá, acabou ficando um pouco maior, né? Como eu tava fazendo meio toque de recolher por conta da surpresa que eu ia fazer pra Dani, trouxe pra cá que eu vou precisar de mais espaço. Ó, ficou assim. Agora eu vou abrir levemente aqui, ó. Eu não tô apertando o rolo, só tô circulando a minha massa, ó, pra fazer com que ela comece a espalhar. Quando você faz esse movimento aqui, a manteiga que tá aqui embaixo, preta, vai espalhando. Fica bem legal. Eu não posso dizer porque eu nunca fiz croissant, então eu tô olhando aqui só aprendendo. Ó, e eu quero, o meu croissant, você poderia separar em mais massas, fazer menor essa bola e ter círculos separados para ficar menor? Pode, claro que pode, se você quiser fazer um pequenininho. Eu quero fazer um croissant um pouco mais maçudo. Eu gosto da sensação da massa folhada. Ela fica boa em croissant. Se você quiser fazer um enroladinho, você consegue. Você consegue fazer vários salgados com uma massa só. E o bacana, feito com margarina. Vocês vão ver o resultado, vai ficar fantástico. Ó, tô terminando de abrir aqui, ó. Minha mesa já começa a aparecer, ó. Ó, filma aqui, Preta. Caramba! Começa a aparecer, ó. Ó. Não, e a mesa tá, a toalha tá bem limpinha, viu, Vou dar mais gente? uma salpicadinha, tá limpando antes. Uma salpicadinha aqui, porque meu rolo tá querendo pegar. Se tiver algum grunho assim, né? Como que fala quando tá passando roupa que fica uma marca, amor? Vinco? Vinco. Se tiver algum vinco na massa, não tem problema. Não, você faz umas perguntas pra mim que eu fico assim, o que você tá querendo dizer? Não, amor, isso aqui o IVP é alto. Ó, olha só isso aqui, ó. Ó o tamanho que ficou. Beleza? Beleza. O que eu vou fazer agora com essa massa? Vou pegar uma faquinha aqui. Tomar cuidado para não ferir minha toalha. Eu vou dividir ela em duas, ó. Ó. Dividir em duas. E agora eu vou começar a fazer vários assim, ó. Ó. Acompanhando até o centro da massa. Vários cortes. Vários cortes. Como se fossem raios de sol. Você é luz. Besta. Aqui, amor, ó. Vou fazer tudo isso. Já volto aqui pra mostrar pra vocês como que vai ser a finalização aqui do nosso salgado. Galerinha, olha só como que ficaram os cortes, certo? Não precisam ser regulares. Nós estamos fazendo isso aqui pra vender, lógico, se você for fazer... Pra vender não, pra comer. Pra vender, você tem que fazer o melhor aí pra ficar bem padronizados, né? Como que eu vou fazer aqui, ó? A minha mussarela eu percebi, ó. Você cortou maior do Não, que... mas não tem problema, ó. O que eu vou fazer? Eu vou tirar um pedacinho, jogo pra cá, certo? E tem que ficar mais ou menos assim. Eu já vou fazer uma com catupiry aqui, né? Com requeijão, ó. Ó, vou colocar só uma faixinha aqui de catupiry. Uma faixinha. Certo? Bem... Lorena, pega orégano ali pro papai. Tá bom. Então, já fiz alguns aqui, ó. Coloquei a mussarela. O que eu vou fazer? Esse que eu comecei, ó. Esse aqui tá com queijo, catupiry. Eu vou colocar um pouquinho de azeitona, tá? Você puxa a massa, abre, prende aqui, ok? Puxa mais um pouco e ó, certo? Um croissant. Não precisa untar, gente. Por quê? Porque tem muita manteiga na massa. E farinha também, né? Farinha também. Vou fazer mais alguns aqui com catupiry. Vou colocar aqui minha azeitoninha picada. Fica muito gostoso essa junção de sabores. Prende aqui para fechar. Vira e vem enrolando, ó. Ó, é só enrolar, ó. Ó, mais um, ó. Vou fazer um de queijo aqui agora, Preta, ó. Esse aqui, ó, o queijo ficou... Eu achei que ficou pouquinho. Vou tirar aqui. Fazer a mesma coisa. Prende aqui e vem enrolando o nosso catupiry. Vou fazer isso com todos. Tem bastante etapa, mas não é tão difícil de fazer. É rápido, é muito bacana. Vou fazer isso com todos. Vamos levar ao forno 210 graus. Vou te mostrar enfiando ali no forno. Não, depois eles prontos na assadeira. E aí a gente vai pincelar. Voltamos daqui a pouco, tá? Olha só, gente. Não ficou tão uniforme.
crianças deram uma ajudadinha com a gente aqui, né? Gostaram? Sim. Então é o seguinte, ó. Vou pincelar isso aqui, tá? Fiz vários tipos de recheio que eu tinha aqui. Mussarela sozinho, mussarela com azeitona e requeijão com azeitona, e azeitona em tudo. E agora eu vou pincelar. Meu forno já pré-aqueceu, vou colocar num forno de 210 graus e vou deixar até ficar douradinho. O tempo de assado depende um pouco do forno, então o que eu sugiro é você dar uma abridinha no forno quando tiver uns 20 e poucos minutos e dar uma olhada no fundo. O fundo tem que estar moreninho também. Então, ó, pincelei todos. Vou levar no forno aqui 210 graus. 20, 25 minutinhos, eu vou olhar pra ele ali pra ver se tá tudo beleza, tá? Galerinha, acabamos de tirar do forno nossos croissants. Chega aqui pertinho, preto, só pra mostrar o resultado disso aqui. E eu convidei hoje os trigêmeos para poderem experimentar essa delícia. Olha a cor que ficou essa massa, olha esse assado. Ó como que tá gostoso, olha como que tá macio, olha que delícia, ó. Então é o seguinte, eu vou dar um pra cada. Pega aí, Felipe. Obrigada. Obrigado. Você é macho, rapaz. E pra Lorena, Felipe, Lorena e Manuela. Já tô até errando já. Experimenta aí, Léo. Fala o que você acha. Tá gostoso? Fala pra lá, ó. Pra câmera. Olha pra cá. Tá gostoso? Ou é fome? Maravilhoso. É? Então pede pra galera se inscrever no nosso canal. E deixar o like. É. E ativa o sininho. Ah. Compartilha com todo mundo. Valeu! Valeu!